Então abram aí, por favor, livro dos Salmos, Salmo 2. Todo o Salmo, que vai do versículo 1 até o versículo 12. Aqui é o que nós chamamos de Salmo messiânico, porque ele aponta para Jesus Cristo, de forma específica, ele aponta para o reinado de Jesus Cristo. Então, todos esses salmos que têm esse caráter, essa conotação de apontar para Jesus, eles são classificados, eles são denominados de salmos messiânicos. Vem da palavra Messias, significa Cristo ungido, o enviado de Deus. Então vamos lá, acompanhe conosco. Salmo de número 2, todo o salmo. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Até o versículo 12, todo o Salmo 2, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, agora todos nós juntos recitemos o texto de Apocalipse 19, versículo 16. Está aí na lição, se você quiser abrir a sua Bíblia, também pode fazê-lo. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz. Esse verso resume, vamos assim dizer, a nossa aula, o nosso estudo hoje pela manhã. Vamos lá, todos juntos. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Deus também nos abençoe com essa porção lida da sua palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a título de palavra inicial, eu queria chamar a atenção para esse fato. De certa forma, acaba sendo uma regra com raras exceções. E que fato é? Muitas vezes nós temos uma visão curta, uma visão estreita, uma visão limitada de quem seja Jesus Cristo, de quem seja o nosso Salvador. Não só a sua pessoa em si, mas também a sua obra. Mas, chamando a nossa atenção para a pessoa de Jesus Cristo, de certa forma, a gente acaba constatando essa limitação na nossa compreensão de quem vem a ser o nosso Salvador. Por quê? Porque muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, a gente tem uma facilidade de enxergar Cristo como nosso Salvador. E Ele é sim o nosso Salvador. Aquela pessoa que, por sua graça, por sua misericórdia, nos chamou para si e nos fez agora seu povo, pessoas com as quais Ele, Cristo, mantém uma íntima, uma estreita, uma perfeita comunhão. Isso é um fato, a gente não pode negar, porque Ele é por demais ensinado na palavra e, de certa forma, nós temos experiência dessa realidade em nossas vidas. Mas aí, muitas vezes a gente tem certa dificuldade, sim, certa dificuldade de enxergar que, além de Salvador, Cristo Ele é Senhor. E como Senhor que Ele é Rei.
E como rei que ele é soberano. Soberano em especial sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes a gente não considera esse fato, muitas vezes a gente não considera essa realidade. Se a gente considera, de certa forma, é muito limitada a nossa compreensão que Cristo é o nosso rei, que Cristo ele é o nosso Senhor, que Cristo ele é o nosso soberano, ele é o nosso conquistador, que vai, num determinado dia, no futuro, voltar, para que como rei, ele haja com vingança contra todos os seus inimigos, contra todos os seus adversários. Essa, por exemplo, é a imagem que a gente tem da pessoa de Cristo reinando, da pessoa de Cristo retornando para o seu povo, mas nesse retorno trazendo sua vingança para aqueles que lhe foram desobedientes e infiéis. Voltem aí, por favor, para o livro de Apocalipse. A gente citou agora há pouco Apocalipse 19, onde a gente vê a descrição de Jesus Cristo na sua vinda. Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, mas veja o que vai acontecer dentro desse seu retorno, dentro dessa sua vinda. Versículo 15, inclusive está citado aí no trecho da nossa lição. Olha só essa imagem de Jesus Cristo, e muitas vezes a gente não consegue atentar para ela. A gente fixa muito a nossa visão no seu amor, na sua graça, na sua benignidade, na sua misericórdia, na sua compaixão, mas veja a descrição final, vamos assim dizer, as descrições finais, que no caso aqui, o autor de Apocalipse, João, ele veio e descreve a pessoa de Jesus Cristo. Olha só, como rei que ele é. Veja, versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada, da boca de Jesus, para com ela ferir as nações. E o que é que vai acontecer? Ato contínuo. O texto diz, ele mesmo, ou seja, Jesus, as regerá. E quem faz isso? É o rei, com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, como rei que é, Cristo ele vai voltar. Como soberano que é, ele vai retornar para buscar sua igreja. Mas não só isso, esse retorno, ele vai gerar também a vingança que ele proporcionará a todos aqueles que lhe foram infiéis aqui nesta vida. Por quê? Porque ele é rei. Às vezes a gente tem uma visão limitada desse reinado de Jesus Cristo, porque muitas vezes a gente começa a considerar o reinado de Jesus Cristo com os reinados que nós temos atualmente em alguns países onde funciona o sistema da monarquia como sistema de governo. Então são reis que andam bem vestidos, são reis ali muito educados, são reis ali finíssimos. Dentro do contexto bíblico, um rei, ele até se vestia em determinadas ocasiões perfeitamente, mas também ele ia para o campo de guerra, ele ia para o fronte de batalha e ele lutava em favor do seu povo, lutava em favor da sua nação, e era guerreiro mesmo, que chegava e lutava, guerreava as lutas. O exemplo de Davi é muito claro nesse sentido, e os conflitos eles geravam muitas mortes, muitos assassinatos, e o rei estava ali batalhando, lutando pela sua nação. Então, é nessa visão que a gente deve ter também a pessoa de Jesus Cristo. Ele é rei, ele senta no seu trono, ele está à direita de Deus, o Pai, e ele vai voltar para tomar vingança a todos aqueles que lhe foram infiéis. Então, a Bíblia fala, meus irmãos, que Cristo é rei. Essa é a descrição que a palavra de Deus faz em relação ao nosso Salvador. E conforme nós acabamos de dizer, a figura do rei na Bíblia é de alguém que comanda, é de alguém que exerce com autoridade o seu governo, é de alguém que age como guerreiro e defensor dos seus súditos. E é justamente isso que Cristo ele faz com cada um de nós. Ele nos libertou do império das trevas e ele nos transportou para o reino do seu amor. Então, Cristo, ele é rei. Então, nessa manhã de hoje, a gente vai atentar para esse terceiro ofício de Jesus Cristo, essa terceira função de Jesus Cristo. Conforme nós falamos, ele é profeta? Sim. Conforme nós falamos, ele é sacerdote? Sim. Mas conforme nós iremos trabalhar hoje, Cristo também ele é
rei. E é interessante porque o exercício da função real de Jesus Cristo, o reinado que Jesus Cristo ele exerce, traz implicações não só para nós, que somos seus súditos, que somos seu povo, mas o reinado de Jesus Cristo traz implicação para todo mundo de maneira geral. E a gente vai procurar abordar esses aspectos na manhã de hoje. Então, a gente vai trabalhar, repito, esse terceiro ofício de Jesus Cristo. Ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Eu queria chamar a atenção para uma citação que nós temos aí na introdução da lição, ainda na parte inicial, que ela foi feita por Louis Berkhoff. Está já no finalzinho da introdução, está aí destacado em itálico para ficar mais fácil a localização. Antes do último parágrafo da introdução, olha só o que Berkhoff ele fala em relação a isso aí. Sim, só uma observação. Antes dessa citação, o parágrafo anterior tem assim: além de profeta e sacerdote, Cristo é rei. Seu reinado é um fato. Corrijam aí, viu? Foi um erro aí de digitação. E aí a palavra é fato, para ficar melhor aí, de você ver e corrigir esse erro aí. Certo? Então, só essa observação. Olha só a citação que Berkhoff faz relacionando os três ofícios de Jesus Cristo e, sobretudo, o seu ofício real. Ele assim diz. Pois não. É o penúltimo parágrafo. O parágrafo anterior à citação que eu estou a fazer. Além de profeta e sacerdote, Cristo é rei. Aí tem aqui, seu reinado é um fato, entendeu? Só para deixar, e gera diversas implicações para todos. Então, qual é a citação que Berkhoff faz aqui, que eu queria chamar a atenção para que a gente possa pensar? Ele diz, abro aspas, como profeta, ele, Jesus, representa Deus para com o homem. Como sacerdote, ele representa o homem na presença de Deus. A gente já viu isso nas aulas anteriores, mas olha agora. E como rei, ele exerce domínio e restabelece o domínio original do homem. Que domínio? O domínio de nós reinarmos, o domínio de nós exercermos o nosso reinado dentro do mundo que Deus criou, e Ele nos comissionou para isso, enquanto mordomos dele. Então veja, uma implicação direta do reinado de Jesus Cristo. Então, na manhã de hoje, a gente vai trabalhar esse tema, os ofícios de Cristo, Rei. A gente vai trabalhar a sua função real, a gente vai trabalhar o seu trabalho régio, que ele desempenha até hoje nas nossas vidas. E basicamente, meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai dividir a nossa aula hoje em 3 partes, em 3 divisões. Espero vencê-las com a graça de Deus. Em primeiro lugar, eu queria que nós fizéssemos um resgate bíblico, vamos assim dizer, um resgate histórico bíblico da função real na Bíblia, sobretudo, junto ao povo de Deus, junto ao povo de Israel, para a gente poder entender algumas implicações. Depois, no segundo momento da nossa aula, eu queria que nós fixássemos a nossa atenção no fato de que Jesus Cristo, ele é rei, e a gente vai ver por que ele é rei e como é que ele exerce esse reinado. E, em terceiro lugar, eu queria que nós víssemos alguns aspectos do reinado de Jesus Cristo, ou seja, como ele exerce a sua função real, seja no mundo geral, seja em especial na sua igreja. E aí, no final, eu quero concluir trabalhando pelo menos 3 implicações diretas de todo o conteúdo que a gente vai ver hoje pela manhã. Então vamos lá, meus irmãos. O primeiro ponto na lição, a função real na Bíblia. Não sei se vai dar tempo da gente ver todos esses textos, mas eu queria pelo menos aqui fazer algumas observações. Olha só o que diz aí a lição. Eu estou no primeiro ponto, eu estou no primeiro parágrafo, ok? Diz o seguinte, o cargo de rei nem sempre fez parte da estrutura social de Israel. Isso aqui é uma coisa interessante, né? Porque a gente viu que os profetas, eles sempre fizeram parte da estrutura social de Israel. Na verdade, antes mesmo de Israel ser nação, os profetas eles já atuavam. Os sacerdotes, da mesma forma, ele fez parte logo no início ali, quando Israel se organizou como nação, mas antes disso, a figura do sacerdote já existia, porque o povo passou pelo menos 40 anos peregrinando no deserto, e ali o tabernáculo era montado, desmontado, os sacrifícios eram feitos. Então, a função profética, a função sacerdotal, de certa forma a gente já vê logo na Gênesis, e na verdade, antes da formação do povo de Israel como nação.
mas a função real, não. A função real, não. Veja, apesar de na lei de Moisés conter preceitos quanto aos reis, eles vieram tempos depois na história do povo de Deus. O povo passou 40 anos peregrinando no deserto, o povo se assentou na terra prometida com todas as divisões de tribos, e aí veio o período, o chamado período dos juízes, que sucedeu o período de Josué. Moisés era a grande liderança, depois Josué sucedeu a Moisés, depois vieram os juízes, mas não existia a figura de um rei até então no povo de Deus, no povo de Israel. Agora, existiam deveres que desde a lei Deus já havia determinado para os reis. Coisa interessante, né? Deus deu deveres para os reis, mas no primeiro momento não existiam reis. Oi? Já existiam com seus reis, Israel não. Mas Deus já havia dado preceitos para os reis, antes deles existirem. Então, Deus ele já previa essa função, esse cargo na Bíblia. Ele tem um controle de tudo, ele tem um controle da história. Se você for ler Deuteronômio, capítulo 17, verso 14 até o versículo 20, você vai ver lá várias prescrições, várias ordenanças, várias obrigações que recaíam sobre os reis. Ele não deveria multiplicar dinheiro, mulher, cavalo, ele deveria ler a lei, ele deveria fazer uma cópia da lei para que a lei estivesse no seu coração. Então, já eram incumbências que estavam atreladas à função real, mas até então não existia rei em Israel. Então, como é que Israel funcionava? A gente coloca aqui, Israel ele era o país, uma teocracia. O que significa essa expressão teocracia? Literalmente falando, significa governo de Deus. A gente vive no nosso país uma democracia, né? Democracia, demo, povo, cracia, governo. Então, é diferente. Lá no Antigo Testamento, lá no povo de Israel, na parte inicial da sua história, eles viviam aquilo que nós chamamos de teocracia, governo de Deus. E como é que isso se dava? Como é que isso acontecia? Deus, ele exercia o seu governo através de homens especiais que ele chamava para isso. O período de juízes foi cheio desses homens. E esse período, ele se concluiu, ou ele terminou lá no tempo de Samuel. E Samuel, tanto ele era sacerdote, como também ele era um profeta, e por não dizer também, ele era um juiz. Ele era o líder, vamos assim dizer, máximo da nação ali de Israel. Agora, chegou o momento em que Israel deixou de ser uma teocracia e passou a ser uma monarquia. E o que é que marca essa mudança? O que é que marca essa transição? A solicitação que o próprio povo fez a Samuel de constituir para si um rei. Vamos lá? Abram aí, por favor. 1 Samuel, capítulo 8. Eu quis trazer esse dado histórico, até porque lá na frente eu vou fazer uso dele. Só para a gente pegar aqui essa sequência, esse fio da meada. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 5. Depois a gente pula para o 19 até o versículo 21. Mas vamos por partes. Samuel foi um grande servo do Senhor, alguém irrepreensível, que ninguém tinha nada a falar contra dele em si. Ele foi completamente diferente de Eli, que era uma pessoa repreensível. Samuel não, ele exerceu o seu cargo, ele exerceu a sua função de sacerdote, de juiz, quer queira, quer não, de profeta também, mas ele não teve nenhuma mancha dentro do seu ministério, não teve nenhuma mancha. Mas por que será que o povo pede um rei? Por que será que o povo quer essa mudança? Olhem só a razão, olhem só o motivo a partir de agora. 1 Samuel, capítulo 8, verso 1 até o versículo 5, depois a gente vai mais adiante. Abriram aí, gente? Abriram? Acompanhem comigo esse raciocínio, que isso é importante, ok? Então diz o seguinte, ó. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Então, de certa forma, os filhos de Samuel ainda foram juízes, pelo menos naquela etapa final. Mas veja, o primogênito chamava-se Joel
e o segundo Abias, e foram juízes em Becerba. Porém, seus filhos, veja, não andaram pelos caminhos dele quem? De Samuel, o seu pai. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Todo filho de peixe, peixinho é, mas nem todo filho de crente, crentinho é. Nem todo filho de piedoso, piedoso é. Então, não faltou exemplo, não faltou modelo, não faltou padrão, mas os filhos de Samuel não seguiram no seu caminho. Então, muitas vezes isso acontece. Você vê pessoas piedosas, pessoas que honram a Deus, pessoas que são fiéis, que cumprem com seus deveres dentro de casa, ensinando seus filhos, instruindo seus filhos, sendo exemplo para seus filhos, mas isso não é uma fórmula mágica que vai gerar automaticamente salvação neles. Não, isso tudo tem que acontecer. Mas isso não significa dizer que quando você faz tudo isso, vai acontecer. Porque existe um elemento chamado graça, que explica a diferença entre uma situação e outra. Então veja, é dentro desse contexto. E olha só, versículo 4. Em virtude dessa postura, em virtude desse comportamento dos filhos de Samuel, olha só o que acontece. Versículo 4. Então, os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Então isso aqui é o gatilho, vamos assim dizer, né? Para que o povo pedisse um rei. Viram o mau exemplo dos filhos de Samuel, observaram o modelo nas demais nações e eles queriam um representante. Eles queriam um rei que pudesse liderá-los, que pudesse guiá-los, que pudesse estar à frente nas batalhas. Então, eles tiveram essa intenção, vamos assim dizer. Um pouco mais adiante, versículo 19. Antes disso, seguindo aqui a questão do texto, Samuel vai dar algumas explicações, né? Mostrando o que iria acontecer se o rei viesse, mas eles são reticentes nisso aí e querem de todo jeito. Versículo 19. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. E só para fechar, versículo 22. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua casa. Então, a partir daqui, haverá uma mudança. Por quê? A teocracia vai ser substituída por uma monarquia. Um rei agora vai ser escolhido da parte de Deus para governar a nação. Então, o que é que acontece? Ato contínuo. Saul, ele foi o primeiro rei em Israel. Está aí no segundo parágrafo do ponto 1. Ele reinou por 40 anos o povo de Deus. Às vezes a gente pensa que o reinado de Saul foi curto, né? Porque ele foi uma pessoa desobediente. Não, gente, não, jamais. Ele passou 40 anos reinando sobre Israel. Se você for fazer a comparação, foi o mesmo período de tempo que Davi passou. Davi passou 40 anos reinando em Israel. Foi o mesmo período que Saul, ele reinou. 40 anos. Então, Deus o escolheu e ungiu. Corrijam, por favor, também na lição, né? Ficou aí a palavra ungido, mas a palavra aí no caso é ungiu. Foi o que aconteceu com Saul, né? Para comandar a nação. Contudo, sua desobediência, ou seja, a desobediência de Saul, fez com que ele fosse destituído do cargo. Houve pelo menos 2 momentos cruciais, em que Saul desobedeceu frontalmente a Deus. Esses 2 momentos são descritos aqui.
eu não vou fazer essa leitura não, porque senão a gente vai gastar muito tempo, mas vocês podem fazer essa leitura em casa. Em 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 até o versículo 14. Em 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 até o versículo 11, mostram justamente isso, a desobediência de Saul. No primeiro momento, ele não esperou Samuel chegar para fazer a oferta. Ele queria ir para a guerra e ele mesmo fez a oferta. Ele não podia fazer porque ele era rei, ele não era sacerdote. Então ele agiu de maneira contrária à palavra do Senhor, ele foi assodado e aí terminou pecando contra Deus. E aí a gente já começou a ver um pouco do caráter de Saul. Depois, em 1 Samuel capítulo 15, Deus dá uma ordem para que ele exterminasse todos os amalequitas, não ficasse nada, não ficasse ninguém, não sobrasse nem mesmo os animais. E aí o que foi que Saul fez? Desobedeceu mais uma vez, conservou o rei, entendeu? Talvez ali por interesse político, ele também era rei, né? E aí conservou os animais, e ele conservou os animais dentro de uma justiça, entre aspas, ou dentro de uma justificativa, entre aspas, piedosa, para que os animais fossem sacrificados a Deus. Eu disse não. E por essas razões, e por esses motivos da desobediência de Saul, ele acabou sendo destituído do cargo. Destituído do cargo. E aí, em seu lugar, quem veio a reinar? Em seu lugar, quem veio a reinar foi Davi. Davi substituiu a Saul. Abra aí, por favor. 1 Samuel, esse texto aqui eu vou ler. 1 Samuel capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Então aqui você vê a mudança, a substituição no comando de Israel. Um pouco mais adiante, versículos 12 e 13, diz o seguinte: então mandou chamá-lo, no caso, um dos filhos de Jessé, e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, aqui você vê a unção que Samuel faz de Davi, agora em que condição? Na condição de rei. É interessante, meus irmãos. É interessante, minhas irmãs. Deixa eu botar aqui um pouco mais perto. Está dando para escutar? Tá? Muito bem. É interessante, porque diferentemente de Saul, Davi, ele achou graça aos olhos do Senhor. Saul foi escolhido por Deus? Foi. Saul reinou sobre Israel? Reinou. Porém, Saul não achou graça aos olhos do Senhor. Ao contrário, Davi não. A Bíblia diz que ele, Davi, achou graça perante Deus. E o que foi que isso possibilitou? O que foi que isso gerou? Deus fazer uma aliança com Davi. E nessa aliança que Deus fez com Davi, Deus prometeu que sempre um descendente de Davi ocuparia o trono de Israel. Isso é muito importante, isso é fundamental para a gente entender o ofício real de Jesus Cristo. Essa aliança que Davi faz com Deus, e dentro dessa aliança, essa promessa. Que promessa? Que sempre um descendente de Davi ocuparia a função de rei junto ao povo de Deus. Olhem só o que a gente vê aí. Deus prometendo a Davi. Abram aí, por favor. 2 Samuel,
capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Versículos 12 até o versículo 17. Segundo Samuel, capítulo 7, versículos 12 até o versículo 17. Isso aqui são palavras que Deus diz a Davi, dentro da aliança que ele, Deus, havia feito com Davi. Isso é muito importante. Abriram aí, 2 Samuel, capítulo 7, olha só, a partir do versículo 12, olha só. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Quem foi essa pessoa? Salomão, filho de Davi. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Veja, Deus vai estabelecer quando? Para sempre. Então, passaria Salomão, passaria os descendentes de Salomão, o estabelecimento do reino de Deus em relação a Davi, como seu descendente, seria para sempre. Versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Veja, mas a minha misericórdia não se apartará dele, e como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, olha só, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. O estabelecimento eterno do trono a partir de um descendente de Davi. Vão prestando atenção. E aqui fecha, versículo 17. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então, meus irmãos, a partir daqui, você observa essas promessas, ou essa promessa que Deus fez. Que promessa? A promessa de deixar sempre um descendente de Davi como representante, reinando sobre o povo de Deus. Olha só, como o restante do Antigo Testamento expressa, mostra isso. Abram aí, por favor. Dois textos no livro dos Salmos. Salmo 132, vai ser o primeiro. Salmo 132. Versículo 11. Fazendo menção a esse texto que a gente acabou de ler, da promessa que Deus faz a Davi, dentro da aliança que é instituída, de sempre deixar um descendente sobre o trono do povo de Deus. Olha só, versículo 11. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da sua carne farei subir para o teu trono. Essa promessa nunca se apartará. Volte um pouco. Salmo 89. Versículos 35 a 37. Salmo 39, versículos 35 a 37. Salmo 89, versículos 35 a 37. Olha só, meus irmãos.
o que a gente viu lá em 2 Samuel capítulo 7, sendo reafirmado aqui no texto bíblico, porque isso foi histórico, foi um fato. Que fato é? Olha só, versículo 35, Salmo 89. Todos abriram? Então diz o seguinte, ó: uma vez jurei por minha santidade, e eu serei falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Então, Deus, ele faz a aliança, Deus, ele promete que sempre um descendente de Davi iria ocupar eternamente o trono do povo de Deus. Só que acontece uma coisa interessante. Vem Davi, homem segundo o coração de Deus, vem Salomão, depois de Salomão passa a reinar sobre Israel seu filho, chamado Roboão. E o que é que Roboão faz? Divide o reino. Reino do norte, reino do sul. O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com 2 tribos. E aí o que é que acontece? O reino do sul vai seguindo. E cada rei que ocupa o reino do sul são descendentes de Davi. Alguns piedosos, outros infiéis. E aí o povo, ele vai andando consoante os seus pecados. Deus, ele vai levantando profetas após profetas, mostrando que Deus iria punir o povo. E aqui eu falo, o reino do norte, em especial o reino do sul, o povo permanece. O que é que acontece? O reino do norte é levado cativo e nunca mais volta. O reino do sul, ele é levado cativo para a Babilônia, lá passa 70 anos e volta. Mas nesse retorno, não há mais descendente de Davi reinando sobre o povo de Judá. A partir desse momento, o traço da história, o povo de Judá vai ser sempre subjugado por outras nações, por outros povos, se subjugado a outros reinos. E aí fica a pergunta: Deus não cumpriu essa promessa? Deus, ele não cumpriu essa palavra? Aquilo que ele disse a Davi, que sempre o seu descendente ocuparia o trono do seu povo, não se confirmou? Não, meus irmãos, não, minhas irmãs. E a resposta para isso está no ponto 2. O que é que diz o ponto 2? Jesus Cristo, ele é rei. Jesus Cristo, ele é rei. Ponto 2. Jesus Cristo é rei. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é importante. E eu quero fazer menção a isso com uma aplicação lá na parte final da nossa lição. Conforme vimos, Deus, ele fez uma aliança com Davi. E dentro dessa aliança, Deus prometeu que a descendência de Davi ocuparia o trono do povo de Deus. E a gente vê, a história mostra que os filhos de Davi, em parte, foram infiéis a Deus. Isso causou a divisão e a destruição do reino, chegando ao ponto do povo de Deus ser levado, não é lavado não, viu? É levado para o cativeiro, sem que nunca mais se estruturasse como nação. Mas a promessa de Deus permaneceu firme. Essa promessa, ela tinha um alcance futuro e perfeito. Ela não era uma promessa restrita ali a Davi, naquele contexto, naquela época, ou aos seus descendentes que viriam dentro daquela dinastia. Era muito mais ampla. E era uma promessa perfeita de um descendente que viria, que de fato ele governaria de forma perfeita. Não como Roboão, não como tantos outros reis que foram infiéis a Deus. E é justamente por causa disso que profeta após profeta se levantaram, pré-anunciando que um rei ele viria. Viria para quê? Para governar o povo de Deus. Vamos abrir aí, Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9.
Davi viveu 1000 anos antes de Jesus Cristo. Isaías viveu 700 anos antes de Jesus Cristo. Já tinha passado Davi 300 anos, 3 séculos, mas a promessa permaneceu. A promessa permaneceu. E que promessa era essa? Abram aí, ó. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7. Olha só. Promessa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Veja, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para quê? Versículo 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante a justiça e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Promessa. Avancem, livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Esse texto não tem na lição, acrescentem aí, viu? Jeremias, capítulo 23. A partir do versículo 5. Jeremias já é mais recente, 450 anos antes de Jesus Cristo. E a promessa seguindo. Jeremias 23, versículos 5 e 6. Olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como que será chamado: Senhor, justiça nossa. Mas aí fica a pergunta, meus irmãos. Mas aí fica a indagação, minhas irmãs. Quando foi que essa promessa se cumpriu? Essa promessa se cumpriu com a vinda, com o nascimento, com a encarnação de Jesus Cristo. O que é que o anjo Gabriel diz a Maria quando faz a anunciação da vinda do Messias? Abram aí, por favor, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 31 até o versículo 33. Eu sei que essa parte, ela exige esse exercício bíblico da gente estar lendo, mas é porque eu quero chegar num ponto, e a gente precisa entender essa sequência. Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 31 até o versículo 32. E aí vocês vão ver se Deus cumpriu ou não essa promessa. A promessa que ele fez a Davi, a promessa que Isaías fez, a promessa que Jeremias fez. Será que ele cumpriu? E quando ele cumpriu? Olha só, Lucas capítulo 1, versículo 31 até o versículo 33. Palavras do anjo Gabriel a Maria: Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o que, meus irmãos? O trono de quem? Que era quem? Pai de Jesus Cristo, porque era seu ancestral, seu pai. Versículo 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Deus cumpre ou não cumpre as promessas? Deus cumpre ou não cumpre aquilo que ele fala? Pode até demorar centenas de anos. No caso das promessas feitas a Davi, 1 milênio se passou e Deus cumpriu. 1000 anos se passaram e Deus cumpriu. Porque, conforme o anjo Gabriel mesmo fala, Davi era o pai de Jesus, era um dos seus ancestrais.
E fica isso muito claro. Olha só, abram aí, por favor, Mateus 1:1, na genealogia de Jesus, descrita por Mateus. Mateus 1:1. É interessante porque a genealogia de Mateus, ela começa logo por Davi. Isso não aconteceu de forma aleatória. O Evangelho de Mateus, ele tem um público-alvo. E qual é o público-alvo do Evangelho de Mateus? Os judeus. Então, quando Mateus escreve o seu Evangelho, ele quer mostrar aos judeus que Jesus Cristo, ele é rei. E qual é a base da sua argumentação? Inicialmente falando, a base da sua argumentação é pegar a genealogia e mostrar que Jesus Cristo descende de quem? De Davi. Olha só como as coisas são lógicas. Olha só como as coisas são lógicas. Marcos nem vai ter genealogia. Marcos foi escrito para os romanos. Então, para que genealogia? Os romanos não saberiam disso, entendeu? Não saberiam disso. Então, Mateus não. E olha só o que ele diz, ó. Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Está vendo aí? Deus, ele cumpriu. E essa promessa, meus irmãos, conforme nós estamos vendo, ela foi cumprida no nascimento de Jesus Cristo. O reino de Cristo, ele foi inaugurado. Quando ele foi inaugurado? Quando do início do seu ministério. Aqui você observa que há uma pedra de tropeço que foi colocada entre os judeus. Os judeus tinham uma esperança messiânica? Tinham. Eles aguardavam um rei? Aguardavam. Mas os judeus, eles aguardavam um rei militar que iria organizar tropas ali entre os judeus, os israelitas, iria travar uma guerra com o Império Romano, que era o império que estava dominando a Palestina na época de Jesus Cristo, e enfim iria libertar os judeus do cativeiro, vamos assim dizer, romano. Mas aí vem Jesus Cristo, filho de uma família pobre, nasceu numa manjedoura, se criou em Nazaré, a parte norte de Israel, que era desprezada pelos judeus porque havia uma segregação ali regional. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Olha só, já existia discriminação regional naquele período, entendeu? Do Reino do Sul com o Reino do Norte, ou pelo menos de Jerusalém com a parte norte de Israel. Então os judeus, não, esse aí não é meu rei não, meu rei é outro. Esse rei, não, esse reinado, não. Mas o fato é que quando Cristo veio e ele desenvolveu o seu ministério, ele inaugurou o reino que Deus havia prometido a Davi. Abram aí, por favor, Mateus 12, versículos 26 até o versículo de número 28. Cristo desenvolveu o seu ministério, ele já estava atraindo multidões para segui-lo. Os escribas e fariseus começaram a contestar e chegaram a cometer o absurdo de dizer que Jesus Cristo operava seus sinais de expulsar demônios pelo poder do diabo. Aí Cristo vai fazer a defesa, e nessa defesa que Cristo faz a essa falsa acusação dos judeus, olha só o que ele diz, e veja a ligação disso com o reino que ele veio instaurar, o reino do qual ele é rei. Olha só, Mateus 12, versículos 26 até o versículo 28. Se Satanás expele a Satanás, dividido contra si mesmo está, como, pois, subsistirá o seu reino? Então Cristo vai argumentar, olha, vocês estão dizendo que eu expulso pelo poder de Satanás, então se eu sou de Satanás, e se eu expulso pelo poder de Satanás, o reino das trevas está dividido, porque Satanás está conflitando entre si. Isso é ilógico, E ele complementa, versículo 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, quem os expulsarão? Vossos filhos. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Versículo 28. Se, porém,
eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus, gente. O reino de Jesus Cristo. Na medida em que ele inicia o seu ministério, ele implanta esse reino que não era um reino físico, era um reino espiritual. E esse reino, ele estava prevalecendo aonde? Adiantem aí, Lucas 17. Lucas 17. Olha só, Lucas 17. Se eu expulso o diabo pelo poder do Espírito Santo, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. E como é que esse reino, como é que ele se instala, como é que ele acontece, como é que ele se dá? Olha só, Lucas 17, versículos 20 até o versículo 21. Olhem só, isso aqui é que é lindo, meus irmãos. É você ver como a palavra de Deus ela se encaixa dentro daquilo que ela ensina. Diz o seguinte, Lucas 17, versículo 20 e 21. Interrogado pelos judeus, ou pelos fariseus, sobre quando viria o rei de Deus, os fariseus estavam esperando, quando é que vai vir o reino? Quando é que vai vir um reino? Quando é que vai vir um reino? Lá atrás, Cristo já tinha dito que o rei de Deus já havia chegado, porque ele estava expulsando o diabo pelo poder do Espírito Santo. Então, eles estavam atrasados na compreensão. E aqui complementa. Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência. Então, se vocês têm essa perspectiva de um reino militar visível, esqueça. Como a gente diz na linguagem popular, pode tirar o burro da chuva, né? É assim que o pessoal diz, é? Acho que é, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas não, olha só, versículo 21. Nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Meus irmãos, Cristo é rei e reina nos nossos corações. Cristo é rei e reina sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e esse reino está vingando já desde 2000 anos até aqui. E como é esse reino? Abram aí, por favor, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Olha como é esse reino. Os judeus estão esperando o rei chegar. O rei vai chegar, mas não vai chegar para salvar. O rei vai chegar para redimir o seu povo e para tomar de vingança aqueles que se opuseram a ele. Olha só, Romanos 14, versículo 17. Olha como é o reino de Deus. Olha só, versículo 17, Romanos 14, versículo 17. Diz o seguinte, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no... Quem tem o Espírito Santo dentro de si faz parte desse reino. Quem tem o Espírito Santo dentro de si é um súdito do rei. Quem faz parte da igreja de Cristo verdadeiramente é um súdito desse reino. Então o reino de Cristo está aqui e ele cumpriu a palavra que ele fez a Davi, e esse reinado ele não vai ter fim. Ele está vigorando nos nossos dias e na consumação de todas as coisas ele continuará a vigorar. É o reino eterno que Deus prometeu a Davi. Por isso Cristo ele é rei, certo? Então Cristo é rei. Ele é o cumprimento das promessas feitas a Davi. Lá em Atos 2, 29 até o versículo 33, a pregação que Pedro faz lá no Pentecoste aponta para isso. Essa foi a declaração apostólica que ressoou no início da igreja. É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque no início da igreja, nos primeiros séculos da igreja, existia uma rivalidade, entre aspas, da igreja com o Império Romano. Na verdade, do Império Romano com a igreja, porque existia o culto ao imperador romano. E nesse culto ao imperador romano, todo imperador que se levantava, ele era adorado como Deus. Ele era chamado de Senhor. E as pessoas tinham que fazer isso. Na adoração que eles procediam em relação aos César, vamos assim dizer, aos imperadores romanos. César é Senhor, César é Senhor, César é Senhor. E aí chegaram para os cristãos e disseram, vocês têm que adorar o imperador.
vocês têm que expressar que César é Senhor. Os cristãos, não. César não é Senhor. Somente Cristo é Rei, somente Cristo é Senhor. Então é por isso que nesse período essa figura, essa descrição de Jesus Cristo como Rei, ela foi tão defendida pelos apóstolos. Olha no caso o apóstolo Paulo o que é que fala. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 15. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 15. E por causa disso, meus irmãos, os nossos irmãos no passado foram presos, foram injustiçados, tiveram suas posses roubadas, foram assassinados, mas eles não abriram mão, não se dobraram ao Império Romano. Cristo é Rei e somente Cristo é Rei. Morreram por causa disso. Morreram por causa disso. As arenas romanas, repletas de cristãos, foram regadas com sangue de cristãos. Foram feitos tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. Exatamente. Foram feitas coisas atrozes, mas o que me admira é que eles não abriram mão. Cristo é Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso era uma afronta para o imperador romano. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, capítulo 6, versículo 14 e 15, diz o seguinte: que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que a gente viu lá em Apocalipse 16, 19. Ele tem escrito na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, Cristo, Ele é Rei. Cristo, Ele é Senhor. Cristo, Ele domina sobre a sua igreja, que somos nós. E Ele exerce o seu reinado também no mundo como um todo. Mas disto a gente vai falar na próxima semana, porque hoje não vai dar mais tempo. Gente, para fechar a nossa lição hoje, a gente começou a ver o ofício real de Jesus Cristo. Cristo, Ele é Rei. E como foi que a gente trabalhou a nossa aula até aqui? No primeiro momento, a gente viu a história dos reis, resumidamente, considerando a nação de Israel, sobretudo chamando a atenção para o fato que Deus havia feito com Davi uma aliança, e dentro dessa aliança, Deus havia prometido a Davi que sempre um dos seus descendentes ocuparia o trono do povo de Deus. E aí nós observamos, no segundo momento, que essa promessa se cumpriu. E ela se cumpriu em quem? Ela se cumpriu em Jesus Cristo. No seu nascimento, na inauguração do seu reino, pelo início do seu ministério, e foi uma verdade que foi por demais proclamada pelos cristãos, fazendo contraponto aos romanos nos tempos de Jesus. Foram os dois pontos que nós consideramos na manhã de hoje. E o que é que fica, pelo menos como uma lição, para a gente poder fechar, para a gente poder encerrar a nossa aula pela manhã, com base nisso que nós estudamos até aqui. Meus irmãos, minhas irmãs, considere a firmeza das promessas de Deus. Veja que hoje a gente observou que Deus prometeu a Davi que o seu descendente reinaria para sempre no trono do seu povo. E Deus cumpriu essa promessa. E como é que foi que Deus cumpriu essa promessa? Enviando o seu próprio filho para que, ao se encarnar, seu filho viesse da semente de Davi. Então a gente pode confiar, meus irmãos, a gente pode confiar, minhas irmãs, nas promessas que Deus ele nos faz em relação à sua palavra. Porque o Deus que jura, porque o Deus que promete, porque o Deus que fala, ele nunca volta atrás naquilo que ele diz. Então, aquietemos o nosso coração,
se estamos dentro das promessas de Deus, daquilo que Ele nos ensina na Sua palavra, descansemos nisso, creiamos nisso e vivamos dentro dessa perspectiva para que a gente não caia no erro dos judeus, que perderam completamente essa perspectiva e em vindo o Messias, em vindo Jesus Cristo, eles não tiveram a habilidade, a capacidade de poder enxergá-lo como rei e muitos perderam a oportunidade de se tornarem seus súditos. Então, repito, confiemos, consideremos com firmeza as promessas de Deus, porque Deus cumpre a sua palavra, independente de tempo, independente de circunstâncias, independente de qualquer outra coisa. Deus sempre será fiel a si no cumprimento das suas palavras. Então, que Ele nos abençoe e que Ele esteja aplicando a sua santa palavra em nossos corações. Amém.